host. Olá, boa tarde, bom dia. Estamos aqui novamente, agora num dia muito especial, num episódio de Você Disse Que Vinha, com o dono que me colocou nessa posição aqui, o cara que me colocou nessa posição aqui. Estamos aqui no canal do YouTube da 3x, aproveita para dar seu like, para compartilhar para os seus amigos, para você receber mais informações sobre o queridinho que está sempre no nosso punho, que dá informação para a gente, e hoje vocês vão entender por que a gente deve usar, né? Porque eu tô aqui com o Sérgio e ele vai explicar tudo pra gente, tudo certinho, porque ele já conhece aí há muito tempo, ele está nesse mercado há muito tempo. Ele é o dono da 3x e é o revendedor oficial da Garmin. E aí vocês vão entender a vantagem de comprar o relógio num revendedor oficial, que isso é muito importante, e também saber as diferentes funções dentro do equipamento e também a diferença de um para o outro. São perguntas que eu recebo no meu dia a dia, né, no meu Instagram, que eu trouxe aqui para fazer com um cara que sabe responder com propriedade e esclarecer todas essas dúvidas. Em primeiro lugar, obrigada por me colocar aqui nessa posição de apresentadora, coisa que eu nem sabia que eu sabia fazer, mas ele diz que eu sei fazer, então por isso que eu estou aqui. Mas eu ainda estou aprendendo muito e é sempre bom essa troca aqui, trazer informações com qualidade, isso que é mais importante. Se apresenta e vamos começar a falar do nosso... Era eu que falava, né? Então, trocamos o papel, se inverteu. Eu sou o Sérgio da 3x. Costumo dizer que sou idiota motivado de plantão para fazer tudo isso, né? E eu sou parceiro da Garmin desde sempre, praticamente. Eu uso Garmin desde que eu comecei a fazer o triatlo em 2005, 2006. Que eram só aqueles pequenos, media só a frequência cardíaca, depois veio o televisor, aquele negócio laranja e tal. Eu sou ex-atleta, fiz 6 Ironmans, mais 5 meios e competi quase 10 anos. E aí, por ser um ex-competidor, um ex-atleta, fiz a parceria com a Garmin há muito tempo. Então, a gente já está com a Garmin Pro Parts agora, basicamente desde o início que eles começaram, em 2018, se eu não me engano. E somos revenda autorizada e estamos aqui para falar, tirar dúvida da galera sobre produtos, preços, por que ter um Garmin de revenda autorizada, falar sobre garantia e bater papo também, né? Falar sobre tudo, né? E respondendo a tua pergunta, que você não sabe se apresentar, sim, você é apresentadora da nossa descoberta. Esperamos que ela esteja conosco por vários e vários meses e anos. Estaremos juntos, estaremos juntos. Estou aqui. Aliás, tá o convite pra gente fazer uma ultramaratona junto. Não sei quando. Meu Deus. Você falou, né? É. Ele já quer me levar pro meio Iron. Eu já disse sim, mas esse ano não. E agora, ultramaratona. Será que eu aguento? Ué, fácil. Quem faz maratona faz meia. Faz ultra. E o meio Iron? Preciso treinar. Quem faz meio faz inteiro, né? Não, mas tá no meu sonho, tá na minha wishlist. Ano que vem eu vou fazer 50 anos, esse ano tô fazendo 49, ano que vem 50. Até os meus 50 anos eu vou realizar esse sonho. Um Ironman e uma maratona acho que devia ser missão de qualquer pessoa. Não é só pelo fato de você fazer a prova, mas é a lição de vida que você tem no período de treinamento, com pessoas que você conhece, com desenvolvimento cognitivo que você vai ter. Uhum. Então é uma lição que deveria ser meio que obrigatório, entre aspas, para todo mundo. Eu tenho esse aprendizado muito com os ciclos da maratona, mas realmente eu tô no momento de me desafiar desbravar outros desafios aí. Esse é um deles. Acho que antes de falar de relógio, que vale a pena explicar o porquê esse lance que você falou de desafiar, porque é um paralelo, um treinamento que a gente faz, um paralelo e um treinamento que a gente faz pro dia a dia nosso, né? Uhum. Porque a gente tá sempre enfrentando desafios. Então, estamos sempre tendo obstáculos na vida, desafios, e a gente tem que encarar. E ter fé e saber que vai vencer. Mas vai doer, vai incomodar, não tem problema. Uhum. Faz parte. Que depois que terminar, a gente vai ficar felizão e a recompensa é bem maior que o sacrifício. E isso é um treinamento pro dia a dia, pra vida da gente. Então, recomendo. Vamos Vinha. Vamos começar né, eu já tô sabendo que você vai me chamar para entrevistar, os papéis vão se inverter de novo. Não, você vai
Vamos falar da garantia para tirar o boi da sala, direto no Vamos. elefante da mesa. A gente tem o seguinte, a história é que muito se falava, eu também sou antiga, né, corredora antiga, sou da época o meu era um preto, não chegou a ser o laranja, eu tinha um depois que era um todo preto, que a caixa era junto com a pulseira, não lembro nem o número dele. Não, era um preto mesmo. Era preto, mas tinha um filete azul. Tinha um filete azul aqui na pulseira. Putz, que era um 7 alguma coisa. Eu sou dessa época, gente, não vamos nem falar o ano, né, porque vai entregar nossa idade. A gente podia fazer um podcast paleolítico cast, né? Eu sou da época que o Garmin, e eu sempre fui apaixonada pelo Garmin, mas ao longo dos anos, né, que eu fui entendendo melhor as funções, vendo a diferença de você usar o Garmin e vendo uma galera que está chegando na corrida, que está usando outro tipo de relógio que não tem essa tecnologia, muito se falava da questão da garantia, né? Ai, mas é difícil falar com a garantia, é difícil falar com a assistência técnica, é difícil. Eu sei que isso mudou, né? E o Sérgio está aqui, a prova, ele sempre bate nessa tecla e eu sempre falo sobre isso para quem me pergunta. Hoje em dia é muito mais fácil você ter acesso, né? Mas você precisa comprar, querido, o relógio com o revendedor oficial. E essa é a grande sacada do momento, o grande diferencial, ao invés de você pegar aí mais barato, né, no mercado, do que você pegar um relógio com uma garantia de um revendedor. E o Sérgio vai explicar por que é importante você comprar de um revendedor oficial o seu Garmin. Bom, em primeiro lugar, existem muitos vendedores que falam que são revenda autorizada ou que tem garantia, eles oferecem garantia. Mercado Livre, Amazon da vida, só que eles não falam que a garantia é nos Estados Unidos, porque eles não são revenda autorizada, e tem muitos que até mentem isso. Então, o que acontece? Se você tiver um problema, você vai ter que mandar o relógio para fora. Veja, aí você já tem um gasto do envio, que não é barato, tá? Eu faço muito envio para fora, não é barato. Vai ser tributado na volta ou até na ida, certo? Então, assim, o barato sai caro, né? Inclusive, esse é o moto do nosso... Já até vou emendar o sorteio. Em breve vamos ter um sorteio. Né? Essa semana que vem vai ser lançado, a Vinha vai estar divulgando. Acompanhem no Instagram da Vinha e futuramente no YouTube da Vinha. Ixi! E a gente vai sortear um Garmin e o mote do sorteio, a palavra-chave que vocês vão usar é o barato sai caro. Então, spoiler, galera, spoiler. Pega aqui. Vai rolar um sorteio de um Garmin? Vai rolar. O modelo a gente vai falar semana que vem, a Vinha vai falar. Então, se você quer um Garmin de grátis, acompanhe a Vinha, que ela vai dar todas as coordenadas para você conseguir o seu Garmin de grátis no sorteio. Boa. Tá? Então, aí o que acontece? Você, para ter a garantia, e não é só garantia que a gente tem que falar, toda assistência. Então, por exemplo, você tem algum problema, tô com uma dúvida de configuração, tô com algum problema, deu um problema com o relógio, eu não estou sabendo configurar, ou ele deu um problema no software. Além da Garmin, o pessoal da assistência técnica, você pode falar com o pessoal da A3X, que a gente sempre faz o primeiro atendimento. A gente sempre tenta atender o cliente. Teve um tempinho atrás, teve um problema com uma atualização do software que deu problema. Eu lembro. Que vários 265 pararam, etc. E a gente já tinha solução, então não precisou nem mandar para assistência técnica. Nós mesmos passamos o procedimento e aí os relógios voltaram a funcionar e logo em seguida entrou uma nova atualização. E até vou pegar o gancho e falar da atualização, o que acontece. E vou dar o exemplo do 165. Quando o 165 foi lançado, ele não tinha natação em águas abertas. Depois de uns 3, 4 meses, ou 5 meses mais ou menos, a Garmin fez uma outra atualização que ele passou a marcar águas abertas. Legal. Então, assim, você ter as atualizações, e também é importante você ter o relógio de revenda autorizada, porque se tiver algum problema você tem toda a assistência, você tem as atualizações. Então, vou pegar até um exemplo antigo, o 945, que é o antecessor ao 955 e o 965. Ele não marcava a frequência cardíaca na natação. Depois de um tempo ele passou a marcar. Né? Então eles fazem a atualização do software constantemente. Por isso que é importante, ao invés de deixar carregando na tomada,
Deixar carregando no No computador? computador também. Tá. Esse lance de você deixar carregando no computador é até para servir como um filtro de rede, para evitar sobrecarga no relógio, que já Então, ó, pega essa dica, viu? Depois a gente vai fazer um apanhado aqui dessas dicas, que são dicas que a galera me pergunta sempre aqui no meu Instagram, porque vem que eu falo direto sobre a 3X, sobre Garmin. Então, essas dicas são importantes. A gente vai fazer um compilado de um vídeo e vai colocar só essas dicas legais para você, mas você que está assistindo aqui, já divulga para o seu amigo que tem essas dúvidas sobre Garmin, que a gente vai sanar bastante dúvida aqui e vai dar várias dicas para vocês. Então, não deixe carregando o seu Garmin na tomada, porque pode ter um pico de energia e pode afetar isso o software. pode queimar até a placa. Já teve alguns casos de placa queimada. Então, assim. Afeta a durabilidade da bateria, né? Então, assim, você tem um filtro, por exemplo, de um iPhone, dá para usar? Dá para usar. É recomendado? Não. Tá? Se você deixar no teu computador, além de ele estar fazendo filtro e deixando na voltagem correta, se você baixar o aplicativo Garmin Express, que ninguém fala sobre isso... Eu falo e tenho. Né? Então, quando você conecta o seu Garmin, explicando o que a Vinha está falando, quando você tem o Garmin Express baixado no seu computador, ele vai verificar também as atualizações. Algumas atualizações elas são feitas pelo Wi-Fi, automaticamente. Mas às vezes fica uma atualização mais pesada, que aí você precisa verificar no Garmin Express. E aí ele faz essa atualização. E geralmente são essas atualizações de upgrades maiores. Né? Então, é sempre bom você estar conectado. Você que tem um Garmin mais antigo, que ele não está funcionando muito direito, quantas atualizações de repente estão faltando? Né? Então, assim, tem muita gente que resolve problema fazendo atualização. 90% dos problemas são resolvidos com atualização, para não falar 95%. E também ganha funcionalidade, né? Porque você ter a opção de um relógio que você, né, o 165, que acho que é o segundo, né, da linha. Sim. É o segundo da linha, né? Podendo ter uma natação em água aberta, né? Isso é muito legal. Para quem só tinha natação em piscina, ter essa opção apenas fazendo a atualização no computador, então é muito legal. Os Garmin são muito completos, né? Estão sempre na frente dos outros concorrentes. E até vou explicar o porquê que eles estão sempre na frente dos concorrentes. Porque o carro-chefe da Garmin não é relógio. É sim aviônica e náutica. Que então, é top, né? Então assim, eles têm um piloto automático, um sistema de piloto automático de monomotor. Se você tem algum problema, uma emergência, uma pane, você aperta o botão, ele comunica a torre de controle do aeroporto mais próximo, já vetoriza o avião, já faz todo o procedimento e o avião pousa sozinho. Caramba. Né? Você tem grandes transatlânticos, grandes navios cargueiros, que usam um sistema de GPS que eles vão traqueando todo o caminho, evitando profundidade, rochas, icebergs, enfim. E vai sozinho praticamente. Então, a parte de desenvolvimento da Garmin é muito forte. Então, eles estão sempre lançando coisas na frente. Né? Então, por exemplo, que relógio concorrente da Garmin que mede a potência na corrida? Nenhum. Não tem? Não. A Garmin é pioneira em medir a potência na corrida. Né? Foi pioneira de medir a potência no ciclismo. Que, por sinal, para quem é triatleta, para quem pedala, você treinar com um medidor de potência... Aliás, acho que eu vou ter um para você. Eu sabia que ele olha assim, ele fala, meu Deus, já te conheço, no olhar. Vai me Muda botar. o pedal da água para o vinho. Porque você consegue entender e ver que você está gastando energia onde não precisa. Você está gastando energia numa perna mais que a outra, você não está puxando devidamente, então o teu pedal fica mais redondo e você consegue maximizar o teu treino. Isso é muito legal. E falando em tecnologia, todo mundo fala do touch, né? Tem medo do touch. Ai, mas o touch na hora do suor, na hora do dedo suado. Fala sobre essa tecnologia do touch, porque assim, eu era uma que tinha medo de pegar um relógio com touch. Mas depois que eu peguei esse aqui, o meu é o 265,
Era uma crença limitante que eu acabei de desconstruir, porque realmente funciona o touch num GPS, né? Num relógio. Primeiro que ele não é tão sensível como as pessoas imaginam. Você precisa imprimir uma certa força para que ele funcione. Então ele evita de você dar um toquinho e ele embaralhar tudo. Você tem a opção de travar as funções quando você estiver usando e só usar o botão. E algumas funções ele já trava automaticamente. Então, por exemplo, na piscina, tal, ele meio que trava automaticamente. Mas você tem as opções de configuração, tá? Então, assim, comparando, por exemplo, com o Apple Watch, que você tem que girar o negocinho e não sei o que, aquele trambolhão, Não, etc. e não funciona na água, nada. Ele bagunça tudo, né? Sem falar que a quilometragem que ele marca Totalmente diferente. Então, já me perguntaram por que um Apple? Ou por que um Garmin ao invés do Apple? Experimenta um Garmin para você ver que é muito mais tranquilo, muito mais fácil, muito mais leve que a Apple. E a bateria? A bateria dura mais, quer dizer, a diferença da Apple para o Garmin é que a Apple é um smartphone, basicamente, travestido de relógio esportivo. E a Garmin é um relógio esportivo com funções de smartphone. E com tecnologia náutica. E aeronáutica. E aeronáutica. Para não dizer aeroespacial. Isso. Então, assim, a tecnologia da Garmin para atleta não dá para comparar com nenhuma empresa, né? Então, eles estão sempre se atualizando. Então, quando a concorrência começa a chegar perto, eles já estão lançando uma outra função. Então, diz a rádio peão da internet que o 975 da linha Forerunner, aliás, aproveitar esse gancho e dar uma explicação. O Fênix, qual a diferença entre o Fênix e o 965 hoje? É uma ou duas funções que aparece lanterna, alguma coisa assim. O software do 965 é basicamente o mesmo do Fênix 8. A diferença é que o Fênix 8 ele tem uma caixa mais resistente. Que é para quem faz ultra. Para quem faz mergulho, pessoal que é do exército, que requer uma resistência maior. Principalmente embaixo d'água. Então ele é muito mais resistente. Tem algumas funções como altímetro para paraquedismo, aí você tem os modelos de Fênix que vão para paraquedista, que vão para mergulhadores e assim vai. E aí a diferença começa a se distanciar um pouco. Tem até uma linha para mergulho que mede o oxigênio no tanque de combustível sem que a pessoa precise ter aquele computador de mergulho. Caramba. O próprio relógio já virou uma coisa só. Animal. Então, assim, os caras de tecnologia, né, então você pega, por exemplo, a Polar, que é a concorrente mais próxima a nós. Eles não têm ciclocomputador. Né? Então, para quem pedala, né, você tem um ciclocomputador que você não precisa tirar a mão para ver, ou então botar um visorzinho menor, né, para quem está começando a se adaptar, bota um conector ali que você usa o seu próprio relógio. Mas você ter um ciclocomputador ali é um outro conforto, né? Sim. E você consegue ter muito mais parâmetros, né, numa tela só do que no teu relógio, por ser um produto maior. Por exemplo, eu, por causa disso, inclusive, atropelei a capivara, porque eu estava olhando vários parâmetros no Garmin quando eu vi tinha sujeita na minha frente. Coitada da capivara. Coitada nada, porque a hora que eu acordei ela tinha se evadido do local e não prestou Nem prestou socorro. Entendeu? Então, coitado de mim. Então, assim, você tem toda essa grande diferença, né? Por exemplo, voltando um pouco para a assistência técnica, como que é feita a assistência técnica hoje em dia da Garmin? Você tem um atendimento direto pelo WhatsApp. E se você comprou com a 3X? Não, da 3X também. Atendimento por WhatsApp, se quiser ligar para a gente atende. E a gente te dá o primeiro atendimento. E aí encaminha. E aí, se for um caso de assistência técnica, um defeito realmente do produto, a gente encaminha para assistência técnica, abre-se um pedido, tá? De repente não precisa nem entrar direto na assistência técnica. Você, pela própria plataforma, que é a Octodesk, tá nos links da Garmin, a gente vai disponibilizar também no link do vídeo. Tá. Você já entra, você já faz a sua solicitação ou sua reclamação, informa qual o problema que você está tendo. Eles, de um dia para o outro, eles vão responder para você. Se for o caso, já manda o aviso de Sedex para você postar no correio. Então, assim... Então não tem custo de envio? Não tem, tá? Então,
Isso é vantagem de comprar todo o relógio que é um relógio com uma revenda autorizada. Então, no dia seguinte, você envia, por exemplo, então, a média que a gente está tendo, se você enviar o seu relógio na segunda-feira, se você estiver em São Paulo, sexta-feira você está com um produto novo. Caramba, então Então, dá para usar no longão de sábado. você manda na segunda, terça eles analisam, se constatarem algum defeito, de quarta para quinta é faturado, e é enviado, se você vai receber para o Sedex. Então, se o Sedex ajudar e não estiver em greve, tem esse detalhe, né? Não sei quando vocês estão vendo, mas também, né? O Correio está sempre em greve, então serve para ad eterno. Então, se o Correio não estiver em greve, você recebe até sexta-feira. Teve um Sedex para caso, São Paulo, de um dia para o outro chega. teve um caso de uma cliente nossa, está no terceiro Garmin. Ela comprou um 265. Ela recebeu o relógio na quinta-feira. O relógio não ligou, porque teve aquele probleminha do software. Foi 1 em 1 milhão e ele estava na caixa, ele não foi atualizado e acabou não ligando, acabou a bateria, deu algum problema de software que ele não atualizou. Entramos em contato com a Garmin, ela morava no Rio de Janeiro. Segunda-feira ela mandou o relógio, receberam na terça, ela recebeu o relógio, na quarta-feira já deram ok, estamos trocando o teu relógio. Na segunda-feira, no Rio de Janeiro, ela recebeu o relógio dela. Boa. Então caiu por terra aquele mito, né, que a gente já pode falar que é mito, que é difícil enviar um relógio para assistência técnica da Garmin. Não, é super rápido, fácil. Inclusive, se você for cliente da 3X, se quiser passar para a gente o protocolo, nós intercedemos diretamente com a assistência técnica, falamos com o pessoal de lá, pedimos sempre uma atenção para eles, e é sempre jogo muito rápido, e tem que ser assim, tá? Então, você tem duas camadas de atendimento. Uma é com a 3X, que a gente tenta fazer todo tipo de configuração possível para tentar solucionar o problema. Não solucionou? Vai para a assistência técnica, a gente também acompanha o problema com a assistência técnica, porque nós somos atletas, todos nós da 3X somos atletas, e nós sabemos da urgência de você ter seu produto, né? Causa até uma dependência psicológica com a gente, né? Uma coisa que nem no psiquiatra tá resolvendo, né? Por isso que corredor é tudo louco. Entre atleta, então, né? Entre atleta, não. Você não pode, você é dos dois. Você é dos dois. Você tem problema que nem eu. Sou doida 3 vezes. Então, assim, esse já é um grande diferencial, tá? Da assistência técnica, atendimento, garantia. Tem um outro fator, né, que a garantia hoje de relógios oficiais são 2 anos. Mas eu não deveria falar isso. Cada caso é um caso, tá? Isso não é regra, mas já houveram casos de garantia vencida e o relógio foi trocado. Nossa. Porque foi constatado o problema. Eu acompanhei 2 casos em especial. Assim, já é raro um Garmin dar problema. Isso que eu ia falar também. E já é mais raro ainda depois de um tempo. Então, se não for mau uso, se não é desgaste natural, não adianta você pegar um Garmin de 10 anos que queimou a placa, enfim, né? Mas cada caso vai ser analisado. Mas se é constatado um defeito de um produto que deveria durar 10 anos e não durou, existe um bom senso na Garmin e na ProParts, que é a importadora oficial. Tá? Então, assim, já houve casos simples, enfim, que foi trocado muito rapidamente. Então, a prioridade da Garmin ProParts é atendimento ao cliente. E da 3X também. Tá? Não, então, assim, só de cara, assim, a satisfação do cliente em atender a urgência, a solicitação, isso aí para mim já não tem preço. Né? Você comprar um relógio sabendo a procedência, tendo a nota fiscal, a garantia de 2 anos, o acesso à revendedora, né, que vai tentar te ajudar de forma urgente para você sanar seu problema e te encaminhar para a autorizada, isso aí para mim é atendimento de qualidade. Sempre a gente está atendendo as pessoas de uma forma personalizada. Né? Então, tem o pessoal que faz atendimento da 3X e casos mais difíceis de resolver, é passado para mim, a gente entra em contato diretamente com a ProParts, tenta resolver da melhor forma. Né? Casos simples até de cabo, por exemplo. Já aconteceu de um cliente nosso pegar um relógio e o cabo estava com defeito. Né, que não é nem a Garmin que produz o cabo, né? A Garmin produz o relógio.
Entrei em contato com o pessoal da Garmin. Ele precisa mandar o cabo para fazer. Aí o pessoal falou, não precisa mandar não. Estão mandando outro cabo para o cliente, fala para ele abrir uma solicitação e já manda um cabo direto para ele, tá resolvido. Não precisou nem mandar o cabo para lá e mandar de volta. Não, já fez a solicitação, já intercedeu, já resolveu. O cliente nosso já recebeu o cabo em 3 dias, ficou felizão. Isso é maravilhoso. Então agora você vai sanar as dúvidas dos meus seguidores, meus corrolovers, que mandam pergunta diariamente para mim. Eu vou fazer perguntas rápidas para você, perguntas que eu recebo no meu Instagram, pergunta dos meus amigos que sabem que eu sou a louca do Garmin. Enfim, nunca coloquei outro relógio no punho, não passei por nenhuma etapa. Eu saí do zero, eu comecei a correr com o celular, né, com o aplicativo do celular. E aí depois meu marido viajou e trouxe o relógio para mim. Não me mata, Sérgio. Mas esse relógio eu usei até o fim. E aí depois eu consegui comprar o meu Garmin. Antes de falar das funções, deixa eu só dar mais um adendo spoiler? De assistência. Não, de assistência. Tem algumas empresas que fazem manutenção ou assistência técnica que não é oficial, tá? Cuidado com essas assistências que não são oficiais, porque o problema do Garmin é o seguinte, deu problema na bateria, vai trocar a bateria. Se não for na assistência técnica, tem um problema seríssimo de vedação. Então, quando o relógio é aberto fora da assistência técnica, por isso que a grande maioria, 99,9% dos produtos não são consertados, são trocados, porque dá um problema sério de vedação. A gente já viu vários casos de relógio que passaram a assistência técnica, não teve a vedação correta e queimou a placa. Então, assim, não é 1 nem 2. E aí ninguém se responsabiliza por isso, né? Então, o barato sai caro. Cuidado com as assistências técnicas, né? Então, é melhor, de repente, você entre em contato com a assistência técnica, entre em contato com a Garmin. Se seu relógio não tem mais garantia e foi condenado, fala com a gente consegue dar uma condição especial para você, manda o relógio para a Garmin. A própria Garmin tem um sistema de troca com bônus. Então, fala com a gente que a gente consegue te dar um bom negócio. Isso se você comprar o relógio com a gente. Com a gente, ó. Já tô aqui, ó. Já tô em casa. Mas você faz parte da família, né, Vivinha? Isso, se você comprar o seu Garmin na 3x, aproveita aqui agora que você está nesse vídeo ouvindo todas essas informações importantes, dá um like e manda esse vídeo para o seu amigo que está em dúvida, não sabe se investe, se não investe, investe sim, investe com a gente que você vai ficar tranquilo. Aliás, vou tirar mais um elefante da sala. Ai, meu Deus, vai. A gente falar de função. Tem, porque o mercado o pessoal do contrabando virou um zoológico isso aqui. Literalmente, né? É nego falando que é a revenda autorizada, mas não é. É nego falando que dá garantia, mas dá garantia de 6 meses, dá garantia de 3 meses. Não, a garantia. Tivemos vários casos de clientes chegar pra gente e não, mas a pessoa falou que era de revenda autorizada, eu tenho nota fiscal, mas não é. Né? Às vezes é nota fria, às vezes é nota aqui, né? Então, e aí a pessoa fica na mão, vai ter que mandar para os Estados Unidos, foi tributada. E aí a pessoa até ela desistiu e comprou um outro relógio com a gente. Só uma dúvida antes de você falar o que você vai falar. Como que eu sei que é uma revendedora autorizada? Tem o site da Garmin, só que ele não é muito atualizado. Você pode pegar o CNPJ, várias pessoas já perguntaram o nosso CNPJ. Geralmente a gente manda o cabeçalho de uma nota fiscal da ProParts com os nossos dados. Tá? Se essa informação for suficiente, a gente manda o cabeçalho da ProParts com o nosso CNPJ e nossa empresa. Se isso for suficiente para o cliente, beleza. Se não for, entre em contato com a Garmin. Liga, olha, a empresa tal, CNPJ tal, ela é cadastrado. Aliás, fica a dica. Antes de você comprar um Garmin, liga para lá. Pergunta a informação, olha, tal empresa é revenda autorizada? Boa. Se é revenda autorizada, beleza. Se não é, não compre e, se possível, denuncie. Boa. Certo? Mas fala do elefante. O chefe tá bravo. E aí, por que comprar com a 3x? Então, eu não posso falar o porquê. Eu faço a sugestão do seguinte. Entra no nosso site, 3xaction.store. Qualquer semelhança com o Garmin Store não é mera coincidência, né, e mera semelhança. Pega o cupom VINHA, né, entra com o cupom VINHA, faz lá a simulação de compra, coloca o cupom VINHA,
e garanto que você vai ficar felizão. Felizão. E vai dar uma banana pro contrabando. Mas não espalha. Ou espalha. Espalha essa notícia que não é Certo. fake. Mas isso é exclusivo para... É como se fosse, até explicar o porquê. Isso é um clube de membros nosso, tá? Que a gente está começando a lançar isso. E apenas para quem acompanha as pessoas que realmente são do meio, que falam com propriedade, são nossos parceiros. Como a Vinha. Aliás, a Vinha já é parceira da velha guarda. Já, né? Nossa senhora, hein? Tô Então, até agora me sentindo importante. Faz lá, simulação, cupom Vinha. E garante o seu Garmin e a sua Felicidade tranquilidade, garantida. felicidade e satisfação do cliente. Garantido. Plim, plim, comercial. Vamos lá. Certo, vamos lá então. Tiramos o zoológico da sala. O chefe ficou até bravo, ficou nervoso aqui. Eu achei que tá. Não, esse negócio de contrabando... Não, gente, eu fico muito brava também. Se soubesse, assim, o grau de problema que esse pessoal causa... Não, e você que gosta de resolver e ajudar, né, as pessoas que têm o Garmin não consegue, né? Não, o máximo a gente tenta fazer é dar uma condição melhor para a pessoa. A gente já sabe o que ela foi enganada. Então, assim, inclusive, mais um recado. Se você comprou, foi enganado, tá no prejuízo, fala com a Vinha, a gente faz conversa nas internas, vamos ver o que a gente consegue. Boa. Então, assim, o negócio é o seguinte, eu vou fazer perguntas rápidas, assim, do que meus seguidores perguntam sobre Garmin, dúvidas dele, que pode ser a sua também, então fica ligado aqui no vídeo que eu tô com a pessoa certa para tirar todas essas dúvidas. Às vezes você não vai acreditar em mim, mas acredita no Sérgio que ele tá mais antigo também no mercado. Véi. Eu quis ser educada, né? Mas já que você falou... Eu tô no mercado desde que o Garmin era um tijolo, né? 2005, deixa eu pensar aqui, deixa eu calcular. 20 anos. Então, eu tava morando no Rio ainda, cara. Eu era carioca da Gema, eu sou carioca da Gema, mas eu era carioca do Rio. Quando você Porque começou... o Garmin era manivela. E era ótimo, né? Bom, tô iniciando, vou fazer simulações e aí ele vai explicando pra gente, pra sanar a sua dúvida. Tô começando na corrida. Qual Garmin eu devo investir? Primeira pergunta, qual o seu orçamento? E já respondendo a grande maioria dos brasileiros, bem curto. Mais barato. Então, assim, para entrada a gente tem dois modelos. Um é o 5.5. Este modelo... Opa! Peraí. Esse também. Aí. Garmin 5.5, a coordenação motora diesel low. Ó o reflexo. Garmin 5.5. Nossa. Sou péssimo. Você tem mais coordenação motora aqui, ó. E esse aqui, o 165. Opa. Certo. Qual que é a diferença entre um e o outro? Matheus, dá pra dar uma focada aqui nos dois? Acho que chega mais pra trás, né? Chega mais pra trás. Aí. Ixi. Para de rir. Bom, depois a gente manda, bota na tela. Vai ter que ir pra edição. Vai pra edição. O 5.5, ele é o de entrada, ele é o mais barato de todos. Então, se o seu orçamento está curtão, vai no 5.5. Agora, se você tiver uma diferençazinha de uns 300 e poucos reais, vai no 65. Porque o 65, ao invés do 5.5. O 5.5 ele é um relógio bem completo. Ele mede frequência, ele mede recuperação. Se você tem o body battery, que ele vai medir a bateria do seu corpo. Ele vai te dar quanto tempo você vai recuperar, então você vai poder saber melhor como é que foi a sua recuperação do treino, como que você está disposto no dia seguinte. Frequência média, frequência máxima, distância, pace médio, todos os parâmetros que você precisa para fazer uma maratona. Inclusive, a bateria do 5.5 dura bastante também. Tá? Eu fiz uma ultramaratona 2 anos atrás, que tinha uma senhora de 65 anos, com fibromialgia, fazendo 75 km com o 5.5. E a bateria deu e sobrou. Então, assim, é um relógio parrudo, resistente, pau para toda a obra. Você quer um upgrade, quer um relógio um pouquinho mais moderno, um 65, que aí ele já é bem mais completo.
Né? Ele já tem tela de AMOLED. Tela de AMOLED é isto. Matheus, dá um close aqui. Isso aqui é uma tela de AMOLED. Que ela é mais brilhosa, tá vendo? Mais brilhante. Opa. Não. Aí. Isso aqui é uma tela de AMOLED. Essa é a tela dele. Vou mostrar a minha tela, olha, que é muito mais bonita. É, meninas, né? Ó, Olha aqui a tela da minha. Vinha, você tem mais coordenação motora, você faz a apresentação. Eu não tenho a menor coordenação motora. Então, essa é a tela de AMOLED. Então, o 165 ele seria um passo abaixo do 265, que é um pouquinho mais completo. O que ele tem de diferente do 55, além da tela de AMOLED? Deixa eu só fazer um parêntese sobre essa tela de AMOLED. Antes de ter o meu 265, eu tinha um que eu não lembro qual era o 235, eu acho, que não tinha essa tela brilhante de AMOLED. E, cara, eu sou uma senhora, né? Uma senhora que corre. Eu tô na pré-menopausa, já não enxergo muito de perto, tenho que usar meu óculos. Quando eu descobri essa tela de AMOLED brilhante, gente, sério, é assim, vida, sabe? Eu ganhei vida, eu comecei a enxergar números que eu não conseguia ver. Então, assim, realmente essa tela de AMOLED faz a diferença. Então, isso que o Sérgio falou, se você tiver um pouquinho de grana a mais aí, ao invés de pegar o mais simplão, que é o 55, pega um 65, que você vai ter mais funções, e essa tela brilhante de AMOLED é vida, você não vai querer voltar. Inclusive a 3X, digamos, dá uma ajuda para você no 165 e no 55 também. De novo, faça a simulação com a Vinha. Cupom Vinha. Cupom Vinha. E aí é o seguinte, então eu tô na corrida, sou iniciante da corrida, posso investir num 65, mas eu de vez em quando nado, faço uma natação, faço uma bike também, não faz parte do meu treino, mas eu gosto dessas funções, né? Sei que tem essas funções no 65 também, mas eu tô sonhando em um dia, assim, médio prazo, fazer um triatlon. Qual o relógio que você indica? Triatlon seria o 265. Porque a porta de entrada para triatleta é o 265. Por quê? O 165 você tem a função águas abertas. Então, o que é a função triatlon? Parece uma mensagem sua, Vi. Corta. Sabe o que era? Era a mensagem se eu queria fazer a transição. Ah, tá. Porque lembrando que os Garmin são smartwatch. Desde o 55, você recebe as notificações de WhatsApp, etc. E-mail você recebe, tá? Então, Não, é aquela mensagem. Apareceu aqui, ó. Vou mostrar de novo. apagadinho. Vou pegar mais para. Pega nessa distância aqui. Apagou. Tô focando, Matheus. Aí. Então, tá. Apareceu a mensagem se eu queria a transição automática ou não. Mas... Você botar a mão. Se eu fizer a transição automática, você não precisa dar o lap, né? Você sai do mar, já faz a transição, ele entra automaticamente na transição, aí você pega a sua bike, aí ele já conta a bike, e aí depois ele entra na transição de novo e você começa a corrida tudo automaticamente. Então essa é a diferença do 65 para o 265, a parte do triatlon. Uhum. O que pra gente que é triatleta faz uma grande diferença. Você consegue fazer essa transição manualmente no 65? Consegue.
Mas a hora que você sai tão apavorado, sabe, assim, um monte de coisa, um monte de informação na cabeça, Esquece. cansado, respiração ofegante, você acaba esquecendo de mudar e etc. Então, assim, para quem tá começando, só tenho grana pro 65, beleza. Até o 5.5 dá para fazer, se não for águas abertas, né? Mas você pode usar na corrida e você pode usar na bike. Mas o 265 você tem toda essa parte que você pode fazer manualmente se você não confiar, até se você confiar você pode fazer no automático essa parte da transição automática. E ele vai computar todo o seu tempo total e o tempo por etapa, inclusive o tempo de transição. Boa. Que é bem legal para você verificar aquilo que você pode melhorar. De repente você tropeçou, não sei o que, você demorou para tirar a roupa, né? Você se embaralhou, de repente suplemento que você acabou não deixando muito fácil. Até uma dica para quem faz triatlo, que geralmente a pessoa se confunde, perde tempo, achando a baia que tá. Então, assim, eu sempre aprendi isso com um brother meu muito antigo. A gente pegava um saco plástico colorido e punha com uma silver tape ali para marcar a baia que você tava, o corredor que você tava, para entrar mais fácil. Oh, que legal. Aí todo mundo ficava procurando e já sabia, entendeu? Que boa dica, gostei. Então, aliás, vou fazer um programa de dicas da velha guarda para quem faz triatlo. Assim, na minha época, old school. Na minha época... E rola os vexame também, né? Você comprar, tipo, KY de madrugada indo pra prova, e a pessoa fica olhando estranha pra você, pra você explicar que você ia pôr, né, pra vestir a roupa de borracha. E se você falasse, você também ia ficar estranho do mesmo jeito, né? Melhor você abaixa a cabeça, assume o BO e vai embora. Tem muita história. Então, vou investir no 265 porque tô pensando a médio prazo fazer um triatlon. Quando que eu decido, qual é a decisão se eu quiser investir num 955, um 965, por exemplo? Se tem o 955, vamos falar do 955 que o Esperto esqueceu de trazer aqui. Mas tem no site. Que é com carregamento solar, né? Então, assim, eu já fiz uma outra maratona com o 955 e realmente, assim, 7 horas de prova, ouvindo música o tempo inteiro, porque eu não fui para competir, fui para passear. Acabou a bateria do fone depois de 5 horas e terminei com o relógio com 80% de bateria. Caramba! Então, assim, é absurda a durabilidade da bateria. Depois do 955, se você é um cara que vai fazer um Ultraman, por exemplo, ou fazer uma ultramaratona e esquece de ficar carregando, como o locutor que vos fala, então de repente você pode ir no 955, que são as mesmas funções do 965, que é uma função mais, um relógio um pouquinho com upgrade maior. Agora, se você não tem tanta necessidade de bateria, você vai para o 965, porque a diferença do 55 solar para o 965 é a tela de AMOLED. Pelo carregamento solar, no 955 você tem uma tela normal, né, digamos assim. E por causa do carregamento solar, então você não tem o 965 solar. Entendi. Ainda. Provavelmente deve vir isso para um 975 da vida, que deve chegar ano que vem. Tá. E qual a diferença dessa linha Forerunner, que a gente falou, né, do 55, o 65, o 265, o 965 e o 955 Solar, que são da linha Forerunner? O Veno do 3S, que eu achei maravilhoso, vou levar para mim. Já falei para ele já. A gente mostra ele aí. Lindo, gente, eu tô apaixonada. Mostra aqui a caixinha. Mostra ele na caixinha. Bom, mostra você com configuração motora. Garota, Matheus, carregou aí? Gente, esse relógio aqui é um luxo. É um luxo esse relógio. Porque, assim, não que eu não use o meu Garmin no meu dia a dia, né? Eu posso estar de vestido de gala, raramente uso. Mas quando eu uso, eu tô com o meu Garmin. Porque, assim, faz parte da minha vida de atleta, né? Tipo, eu ando com o meu Garmin, assim, com orgulho, né? E doida pra pessoa perceber e falar assim, nossa, você é corredora. E eu adoro falar isso quando eu percebo no punho de alguém, falo, você é corredor, né? Usa um Garmin. Porque, cara, isso aqui é, tipo, a nossa identidade, faz parte do meu outfit para todas as ocasiões. E o meu 265. Agora dá uma olhada nisso aqui.
Vou mostrar aqui, põe a mão atrás. Olha esse. Gente, não, sério. Olha esse Vivo 3S. Então ele é um smartphone com estilo. Você tem quatro, na verdade, você tem 4 cores do Venom. Você tem o preto com cinza. Gente, é lindo demais. Aí você tem, na verdade, são 6 modelos de Venom. É. Você tem o Venom. Não, tá bem trazendo. Você tem o Venom 3, que ele é 45 milímetros, tá? Aí você tem o Venom, que ele tem na cor branca e preta. E aí você tem o Venom 3S, que é o modelo feminino de 41 milímetros, que aí você tem. Esse seria o cinza com dourado. A Garmin chama isso de cinza. Gente, isso aqui não é cinza. Isso é meio que um bege. É um bege com dourado. Aí você tem o marfim, que é a pulseira, ela é praticamente branca, com dourado. Aí você tem um cinza aí ele é prateado. E você tem o preto com cinza, preto com grafite, digamos assim. A caixa do relógio é preta e a pulseira ela é cinza bem escuro, grafite. Nossa, você tá falando, tá aparecendo, né? Gente, sério, eu tô apaixonada. Eu pirei nesse relógio. Pirei. E aí, o que ele tem de funções? As mesmas funções de um 65. Do 165? Do 165, mas com funções de smartwatch. Por exemplo, comando de voz. Então, você que está acostumado, de repente, com Apple e... entre na função tal. E aí você pega e você tem o comando de voz. Tá? Você consegue... Se você está no iOS, você consegue digitar texto. Então, ele já é bem um smartwatch. Entendi. Né? Para quem está nessa transição, não quer abrir mão dessas funcionalidades da Apple, tem essa opção. Com estilo, mas nem por isso ele perde a qualidade e a durabilidade. Tá? Então, durabilidade de bateria, durabilidade de resistência de pancada. Então, eu, por exemplo, fui atropelado de bike. Pela capivara? Não, também. Também. Eu fui atropelado com carro mesmo. Caramba. E a bike, assim, voou 5 metros, eu voei 5 metros, quebrou o garfo da bike, que era de carbono. Eu me quebrei inteiro, o Garmin não. Aquele misto de raiva do... A única coisa que sobrou intacta foi o Garmin. E foi uma senhora pancada. E eu bati com o relógio no carro. Eu bati com o relógio, com o ombro, tudo, né? Voei por cima e o relógio continuou intacto. Então, assim, ele aguenta a pancada e isso eu posso testemunhar. Literalmente, ele aguenta a pancada. Não querendo testemunhar, mas já testemunhando. Esse relógio aqui sobreviveu ao chão da capivara. Caramba, inteiro. Esse aqui que é o 965. Não fez nada. Inclusive, recomendo para todo mundo que tiver um Garmin, bota um protetor de tela. Eu tenho. Porque isso daí é salvação da pátria. Você mantém teu relógio zeradinho. E lembrando assim, todos os modelos Garmin tem uma coisa que é bem legal, que é o Garmin Coach. Para quem não tem grana. Isso é legal falar. Então assim, eu tô vendo se eu consigo fazer uma outra maratona agora em outubro e eu tô usando o Garmin Coach. Então você consegue programar, você entra no Garmin Connect, depois a gente vai fazer um vídeo sobre isso. Você faz a prova que você vai fazer, distância, o tempo que você quer fazer, certo? Quando que é essa prova, dependendo da prova, ela já localiza, o Garmin localiza para você. E já te dá uma programação de treino de musculação, dependendo do modelo. Inclusive no 965 eu vou mostrar uma função aqui que ele te mostra os exercícios. E também depois mostra o mapa, Google Maps. Sim. É muito legal essa função. Esse o seu é qual? 965. 965. O meu, por exemplo, não tem o... Você tem a navegação. Mas esse é mais completo. Esse você tem o Google Maps. Entendi. A navegação que você tem é como se fosse uma bússola. Então ele vai te indicando o caminho, que também é legal. Que é legal para você ter uma noção de percurso. Então ele vai te dando toda a programação de treino até a prova. Então, mas assim, do coach, como é que a gente faz? O coach é para desde o 55. Tá. Você entra no Garmin Connect, que é o aplicativo da Garmin. Você tem 2 aplicativos da Garmin. Você tem o Garmin Express, que é para você fazer a atualização, fazer o registro do seu Garmin. E você tem o Garmin Connect, tá? Que é onde você vai ver todos os parâmetros do seu treino, né? Os vários mapas que você tem.
Tá? Então são todos os parâmetros. Gasto calórico é comum em todos os relógios. Frequência cardíaca, o grau de... Coloca um treino seu, Vinha, pra gente ver os parâmetros. 6,9, mulher. É. Põe nas estatísticas. Ele vai te dando todo um parâmetro que o teu treinador vai adorar saber de tudo isso. Inclusive, ele deveria acompanhar esses parâmetros seus. Se você extrapolou do seu treino, se o treinador não te deu uma bronca, o treinador não está te acompanhando, troca de treinador. Né, Vinha? Então, assim, você tem todos os parâmetros do Garmin Connect. E aqui no Garmin Connect, você consegue programar seu treino. Do Garmin Express. Garmin Coach, quer dizer. Treinamento. Dá um clique aí. Isso. E aí você vai configurar a tua prova. Se você não tem grana, ou está entre comprar um Garmin e contratar um treinador, compra o Garmin. Você já tem o treinador. E ele vai te caguetar esse treinador vai te caguetar todas as besteiras que você fizer. Mesmo sem o treinador, o Garmin meio que me humilha às vezes. Não sei se humilha você, mas... É comum isso. Eu vou fazer um vídeo, eu tenho uns vídeos que eu quero fazer engraçado, tipo, seu treino foi improdutivo, seu lixo. Seu lixo. Não, o treino passado, eu dei minha alma no treino de tiro, aí no final, bom. Sim, bom. Aí o sono. Quando você se esforça para ter um sono de 7 horas, satisfatório. Regular, não muito bom. Mano, ser melhor. O que tinha, entendeu? Não, então... Uma outra dúvida que sempre me perguntam aqui é da pulseira branca, né? Todo mundo fala, a pulseira branca fica amarelada. Gente, a minha pulseira já é antiga. Confesso que às vezes eu vejo e ela tá diferente da cor da caixa. Mas sabe o que eu faço? Eu lavo. Se você lavar... Dica básica. Lava seu Garmin. Você pode lavar. É porque a gente acha que, entrei no banho, lavou. Fui na piscina, molhou. Não, gente, pega uma esponjinha e lava. Passa uma escovinha que ele fica lindo. Quer uma dica boa? Quer uma dica boa? Pega uma escova de dente, isso pasta de dente e limpa o Garmin com pasta de dente. Aí, ó, pronto. Vai ficar branquinho, zerado. Branco, zerado. É que eu não paro para fazer isso, mas se você fizer isso, ele não fica amarelado eternamente, entendeu? Tá assim, um pouquinho begezinho, porque eu não parei para limpar. Mas você tem essa opção, porque ele é resistente, óbvio, né? A isso. Eu queria botar meu Garmin para nadar de novo em águas abertas. Eu tô com saudade disso. Tem muito tempo que eu não nado. Mas eu gosto. Eu que preciso fazer um outro triatlo. Mas calma, agora o foco é Berlim. Então assim, você tem desde a linha 5.5 Garmin Coach, tá. Para você que não sabe correr, para você que quer começar, tá duro de grana. E já tem um norte, né? O coach já dá um norte para você. Ele tem que fazer uma planilha para você e já vai colocar no seu e olha, vai ser bem bacana. Tô me surpreendendo o resultado que eu tô tendo. Legal. Tá? Então assim, começa com o Garmin 5.5 e o coach. Se tiver dúvida, fala com a Vinha, fala com a gente passa para você a assistência técnica, todo o apoio que você vai ter para fazer o seu treinamento. Boa. Tu já estava conversando, inclusive, com o personal. Porque não sei o que eu faço para meu amigo. Você está sabendo que você está sendo substituído por IA, né? De luxo. Porque assim, todo treino que as pessoas fazem são analisados quando você grava o treino, é analisado por uma IA da Garmin. Uhum. E eles estão tirando o melhor de cada um. Então, assim, então o sistema de IA e desenvolvimento de software da Garmin é absurdo. Tanto é que eles têm não se sabe como, algoritmo.
através de osciloscópio, através de medidores de gravidade, enfim, que é o medidor de potência. Que hoje os coaches mais avançados, eles estão usando a potência para fazer o treino, porque ela capta muito mais rapidamente a sua oscilação cardíaca e as oscilações. Então, de um treinador parceiro meu, o Ale, um abraço Ale, que ele inclusive ele é testador beta da Garmin, para treinos de subida, por exemplo, para atletas, né, de ponta, que ele é treinador de atleta de ponta, ele recomenda usar potência e não mais a cinta cardíaca, porque atleta de ponta, alguns ainda estão usando a cinta cardíaca, porque tem uma acuracidade um pouquinho maior, mas nem isso mais está sendo suficiente. Então eles estão usando a potência. Inclusive, fala com o seu treinador também, que passa treino por preciso potência. falar. Eu vou fazer um vídeo, inclusive, para vocês, para esclarecer isso que o Sérgio falou, da diferença de treinar vendo pace e vendo a potência. Para vocês terem essa noção dessa diferença, da importância de ver, analisar o treino, o seu resultado através da potência. Deixa eu só passar rapidamente as funções do 5.5. Passa. Porque elas vão se aplicar para todos os outros. Ele tá colando, ele tá colando. Tô colando, sim. É que é tanta função que não decola. Não dá. Tinha coisa que você vai ver, eu nem sabia que tinha. E de repente você vê hoje, amanhã já tem outra. É porque atualiza. Entendeu? Então não dá para ficar. Garmin Coach, exercício diário sugerido, tecnologia Pace Pro. O que é o Pace Pro? Isso é legal falar também. Isso a gente precisa de um computador, na verdade. Você vai colocar, não sei se no Connect está tendo isso, mas você entra no Pace Pro, você coloca, escolhe a prova que você quer, provavelmente você já vai ter já vai vir a altimetria da prova, e aí você vai colocar qual é o pace que você quer fazer, e aí o Pace Pro vai calcular as velocidades que você vai ter que fazer para cada altimetria da prova, e vai te monitorar durante a prova. Então, é uma descidinha, você dá uma acelerada, vem uma subida, você reduz o ritmo, depois no plano você acelera um pouco, para fechar naquele seu pace e bater seu recorde pessoal, ou seu RP, a.k.a. RP. Então, esse Pace Pro é bem legal. Você pode tanto pegar as informações da prova no site da prova que vai dar, você transfere isso para o Pace Pro, ou dependendo da prova, você já vai ter isso nos arquivos, você já vai só baixar ali, ele vai te dar a altimetria e vai calcular o pace que você vai fazer. Isso é bem legal. Isso tudo no 5.5. Desde o 5.5. Que é o basicão que você falou. É o basicão. Nunca usei essa função. Tudo que eu tô falando é básico do 5.5, e aí só vai aumentando para as outras linhas. Tá? Ele vai te dar recuperação, ele vai te dar o body battery e a sua recuperação da atividade que você fez. Monitoramento cardíaco, monitoramento do estresse, tanto do exercício quanto do dia a dia, body battery, que a gente já falou, monitoramento do sono. O 5.5 dá o sono também? Dá o sono. Agora tá dando. Monitoramento da respiração, monitoramento para a mulher, monitoramento menstrual. Isso é muito legal. Outro dia me perguntaram qual aplicativo que eu uso para controlar o meu ciclo menstrual. E aí eu ouvi uma menina falando que usa o aplicativo do Garmin Connect para falar para colocar o seu ciclo menstrual, para você ter aviso no relógio do seu ciclo. Eu achei isso muito legal, porque eu uso, que no caso eu estou no climatério, mas eu uso ainda num aplicativo separado, mas você pode fazer isso e colocar todas essas informações no seu Connect. É muito bom. Aí o 5.5, música. Tem música? Não tem armazenamento de música, mas tem controle de música, certo? Então, se você sai para correr com o seu celular, então você vai poder controlar o seu Spotify através do próprio relógio, sem precisar puxar o teu celular e ficar procurando a música, tá? Esse é o 5.5. Aí vem o 6.5. Qual a diferença? Já falamos da tela de AMOLED. Aí você vai ter todas essas funções do 5.5. Garmin Coach, exercício sugerido, relatório, mais entra o relatório matinal. Eu adoro o relatório matinal, porque ele me dá bom dia todo dia. E aí eu abro o relógio, ele fala, bom dia, Vinha. E aí dá todas as informações, o clima, a minha disposição, o meu sono, dá todas essas informações que eu preciso, que é muito legal. Esse do Body Battery, eu vou dar um exemplo.
Quando eu tava no São ônibus, duas sim. coisas. Body Battery e o relatório do sono. Sim, são duas coisas separadas. Essa Estão o Body interligados, Battery mas é sobre a sua disposição, como você tá, como ele acha, porque aí ele vai de acordo com o sono, sua frequência cardíaca, vários parâmetros que ele tem, que aí ele te dá a sua bateria corporal, que é o Body Battery. No dia da maratona, eu estava indo para a largada no ônibus, eu falei assim: vou ver, assim, de curiosidade, como tá meu Body Battery, minha bateria corporal, pra ver como eu vou estar pra maratona, né. E estava, assim, excelente, quase a nota máxima. Eu falei: "Nossa, que maravilha". É um parâmetro que te deixa mais tranquila, dependendo do treino ou da prova que você vai. Isso é muito legal. aí te dá relatório da manhã, efeito do treinamento, se você morreu ou não, né? Basicamente você já era, né? É a hora da humilhação essa. É, hora. Te dá o tempo de recuperação do seu treino, monitoramento do sono, body battery. Uma coisa legal que ele te dá, você pode criar percursos Isso é legal. através do Garmin Connect. Então, se você está Exatamente. num lugar que você não conhece, você consegue trilhar um percurso e ele vai te mostrando o caminho que você vai. Detecção de cochilo, que aí ele acrescenta no body battery, né? Saúde da mulher, aí já vai entrar numa coisa que é mais legal, que é o VO2 máximo. Eu tava vendo isso aqui agora. Então, inclusive, existem estudos, inclusive, o nosso amigo Peter Attia aqui, que já pesquisou que o aumento do VO2 máximo, quanto mais idade você tiver, mais VO2 máximo você tiver, você vai viver mais tempo com mais qualidade. Então é algo imprescindível. VO2 máximo e musculação. E Vou abrir exercício aqui o aeróbico. meu, aí você dá o seu V2. VO2 máximo. Você pode pegar um de corrida e ele deve te dar. Na disposição, não? Mostra Depende da configuração, tá? O meu vai ser meio humilhante, mas tudo bem. abrir Se aqui, eu for um tenho no pobre Connect. coitado. Tem ele no Connect aqui. Quando você vê aí o seu, eu vou ver aqui o meu, mas eu preciso do meu óculos que eu não enxergo. Ó, aqui tá fácil. A última vez que eu vi, mostra. 44, é bom, hein? Foi melhor. Ele fala também a sua idade, né? A sua idade corporal. Também. O meu dá também, quer ver? Então esse VO2 máximo está disponível para todas as funções: natação, bike e corrida. Isso é essencial. Inclusive, parece que o estudo diz que o ideal para você ter um VO2 máximo quando você está envelhecendo é acima de 50, se não me engano. Qual que é o teu, Aqui, Vinha? ó. Aqui embaixo, ele fala, veja a sua idade de aptidão física. Qual que é a tua? Vai. O mínimo é no esculacha, mas vai. Bom, Vinha! Vinha! Não força, Vinha. eu queria ter 20. Não, tá. Eu me sinto com 25 anos. Importante é isso. Aí você já entra no 65 na potência de corrida. Boa. Então, assim, a diferença do 65 para o 55, a diferença de preço não é muita, mas a diferença de custo-benefício é brutal. Né? Então, assim, se você realmente não tiver condições, vai no 55. Já vai te fazer uma diferença na vida, na sua saúde gigantesca. Uhum. Se você conseguir segurar uns 300 a mais, vai dar uma poupadinha, segura aquela cerveja que você não sabe, que você não vai tomar, vale a pena, tá? Não, mas, gente, essa tela de AMOLED, pra mim, vale tudo. Vale tudo. Essa tela já paga o valor do 165. Uma coisa que, assim, tem alguns bancos que estão entrando, era o BTG, se eu não me engano, está entrando no Banco do Brasil, já entrou. Pagamento via Garmin Pay. Você só encosta, dá pra fazer. Dá A pra partir fazer do também. 165. O meu faz, é que eu não configurei, que Tá. eu fiquei com medo. Então você também tem um recurso de trilha ao vivo, que você pode traçar, Uhum. e você pode configurar o teu relógio para que o seu treinador acompanhe seu treino ao vivo. O que eu faço no meu, o meu treinador faz, ele faz a minha planilha
Isso é legal também, é uma função bem legal do Garmin. Não sei se a concorrência tem isso, mas a gente tem. O meu treinador tem um aplicativo que ele põe o meu treino nesse aplicativo e o treino que ele passou aparece no meu Garmin. Então, amanhã, por exemplo, eu tenho um fartlek, que é um treino intervalado, 30 minutos, 1 minuto forte e 2 minutos fraco. Eu não sei, eu tô colocando na minha cabeça aqui. O treino, ele já aparece aqui. E na hora que eu começo a treinar, tem a parte do aquecimento, que geralmente ele dá 10 minutos de aquecimento. A parte dos exercícios lá, das ativações, eu pauso o relógio. E aí, quando eu começo o fartlek, ele já me avisa o tempo. Então, ele faz o barulhinho aqui automaticamente, sem eu precisar apertar lap, sem nada. Ele avisa o minuto forte e os 2 minutos fraco. Ele tá te dando parâmetro se você tá abaixo ou acima? Ele não avisa, ele só faz o barulhinho para eu aumentar a velocidade ou diminuir a velocidade. É assim que ele te fala, você está abaixo, você está acima, ele vai te monitorando 100%. Na hora do treino. É mais humilhante ainda. É mais humilhante ainda. Isso é uma coisa, até vou falar... Não sei se eu quero essa função. Vamos fazer uma concorrência, porque assim, não, a concorrência não tem essa função de você transferir o treino. A plataforma que o pessoal usa é o Training Peaks. Sim. Certo? Seu coach, ele vai programar o seu treino e seu Garmin vai monitorar o seu treino. Então ele vai te avisar a hora que começa, a hora que termina. Eu não sei se esse lance de você ter que apertar o start depois do aquecimento, se é algum problema de configuração do teu treinador ou se é do modelo do relógio, é uma coisa muito específica. Porque, na verdade, a gente sai para aquecer, faz os educativos e começa a correr. Tá, então ele divide. Tá. Se fosse direto aquecimento, treino, direto. Aí vai direto. Porque ele te avisa o pace porque o treinador vai passar o teu pace que você vai fazer. Sim. Então você vai o pace do aquecimento e o pace do treino. Sim. Seja no fartlek, que nem a Vinha falou, seja no longão, seja qualquer treino que você for fazer. Inclusive também você tem isso para a natação. Olha. Se você consegue transferir o seu treino na natação. Então assim, tirou todos... Eu sou do tempo que ficar contando volta na piscina. Não, gente, é coisa do passado. É. Nossas avós faziam. Eu sempre nadava mais, porque eu esquecia a desgraça, entendeu? Sempre ia mais o negócio. Eu ia meio pelo tempo e tal, né? Por via das vezes eu fazia um pouquinho a mais. Antes ele ficava passando a bolinha, né? Nem isso fazia, cara. Entendeu? Porque você tinha que fazer treino de 4.500 metros. Tá louco. Não dava pra ficar parando fazendo a bolinha. Eu fazia, tipo, 1.500 direto, 2.000 direto. Entendeu? Não, pra você que não tá entendendo nada dessa história da bolinha, tinha um quadro. Tem um nome isso, eu esqueci. Com as bolinhas, com os tracinhos, tipo umas continhas que você ficava dando a volta, né? Fazia a volta e ia passando para não perder a conta da volta da piscina, né? E era isso que a gente usava no passado. Você que é jovem, começou agora no esporte, não sabe. A gente na época que o telefone era discado ainda. Gente, ICQ, Orkut. A gente tinha comunidade no Orkut. Aliás, essa geração de hoje não sabe nem pra que serve o telefone, né? Não sabe, não ligam. Tipo, sabia que telefone você falando? Fica a dica, né? E você ficar 3 horas digitando, tem uma tendinite no dedo, liga, que é mais fácil. Liga, entendeu? Liga. Você tem é engraçado como a história tá dando uma volta, né? Você tem todo um monte de tecnologia para voltar pro comando de voz. Pô, liga! Não liga. Você tem um relógio de comando de voz para fazer a sua função. Faz isso no telefone também. Fica a dica. Ou então que nem minhas filhas, que só funciona o telefone delas para mim. Quando eu quero falar com elas, elas não atendem. Né? Fazer o quê, né? Eu não sei atender, né? Não sei atender. Tô ocupada. Então aí você vai pro 265, que são todas as funções do 65. Que é esse meu aqui. Mais a função do 65 que entra triatlon, aí entra a parte da navegação via bússola, entre aspas, entendeu? A potência que você falou. A potência tem no 65. Tem já tem no 65. Inclusive, isso foi uma atualização, tá? Boa. Gente, essa dica da atualização, você pega essa para você, para sua vida e conta para seus amigos. Então, depois assim, o pessoal da Garmin me passou vários vídeos pra gente até colocar nesse vídeo, ou até você usar os teus, tá? De várias funções, várias configurações. Já recebi, tem acho que uns 9 vídeos mais ou menos. Me manda uns aí. Eu vou te mandar todos, tá? Manda. Então, porque assim, a coisa tá muito dinâmica. A hora que vier o 975, então, cara, a gente vai ter que fazer uma live de 4 horas. Não, é muito tempo aqui para as lives. Estão falando até de eletrocardiograma no relógio.
Nossa. Ah, uma coisa importante que eu não falei. A gente quase não falou coisas importantes aqui. O 265, ele tem a oximetria. Ah, boa. Isso eu ainda não usei. Mas eu Ele vi que tem. mede o nível de oxigênio no sangue, Boa. Eu vi que tem. né? Então, assim, você medir, por exemplo, se você tá com... Pegou uma gripe, tá com uma tosse, vê a tua oximetria. Se de repente a tua oximetria tá baixa, vai no médico, vai no hospital. E você falou da música. Esse aqui já tem a música Vamos aqui, né? voltar, então. Vou ter que voltar. É tanta função, cara. Vamos voltar pro 65. Vai. O 65, Sérgio, o 65 tem música? Sim e não. Você tem duas versões de um 65. O 65 sem armazenamento de música, que você consegue ter o controle de música, e você tem o com armazenamento de música. Qual a diferença dos dois? O armazenamento de música, você vai abaixar as suas playlists do seu Spotify, do Deezer Vou botar ou aqui. do Apple Music, entendeu? E aí você vai baixar a tua playlist dentro do relógio. Uhum. Isso para mim foi um negócio tão libertador, de você baixar a playlist, você sai para treinar sem celular, É. e aí você põe seu fone de ouvido E até questão de Bluetooth, segurança mesmo, né? questão de segurança. Você vai sair com o celular, você perde o Isso. celular e o Garmin. Ah. Agora você perde só o Mas falando de segurança, existem umas empresas, Porto Seguro, se eu não me engano, está fazendo, seguro de relógio também. Boa. Eu vou pegar essa informação direto, vou ver quem está fazendo e vou divulgar. Ver se a gente Boa. faz alguma parceria. Então, assim, você sai com o seu fone de ouvido, que por sinal, Vinha, pega ali para mim, por favor. Ah, Eu não tenho, tá, Sérgio? né, sentiu um trompidão. Eu não tenho, tá, Sérgio? Fiquei com o relógio, mas coisa não tem. Tá sendo casa, parceirinha. É investimento. É. A gente conversa. Faz o teu contrato, bota 2 anos. Então esse aqui é um Shox, que ele é um... Esse aqui é o especial, é o Pro Swing, que é para você usar ele nadando. Cara, que incrível isso. Tá? Então você tem o Shox Open Run, que a bateria dura em torno de 6 a 8 horas, depende do seu uso. Aí você tem o Pro, que a bateria dura um pouco mais. E aí você tem o Swing, que é para você, né? Tem que baixar. Só que tem um trâmite um pouco que eu estou desenvolvendo, né? Que tem que baixar a música, etc. Que ele não faz por Bluetooth. Ele faz, tem que baixar por causa da água, ele não transfere o Bluetooth do relógio. Mas assim, então se você tem um fone de ouvido desse, ou o teu fone de ouvido de preferência, tranquilo. Você bota lá, põe tua música e só vai mudando no fone, feliz da vida, esquece da vida, né? Zera a alma. E o 265, ele não tem essas duas opções. Ele já é default, tá. Sabe? Ah, tem o 265 Music? Sim, todo 265 tem é Music, Boa. entendeu? Você tem o 165, que a diferençazinha do Music pro Basic também é R$300 mais ou menos. Não sei bem de cabeça. Mas assim, é o custo-benefício. Tem pessoas que gostam de usar música correndo. Escutam música correndo, que é o meu caso. Eu faço tudo com música. Tem pessoas que não. Tem pessoas que preferem treinar sem música. Então, se você prefere treinar sem música, não tem necessidade da música. E a Garmin fez um modelo que é para você. Tá? Com custo-benefício bom para você. O melhor custo-benefício para você. Se você quer a música, adquire com música, porque é um game change para quem gosta de... né? Curtir liberdade. O som. É uma coisa assim, boa, libertadora, falando português, claro. O 265 já é default, todos os 265 tem música, e todo o 965 também. Também. Tá? 955 também. Acima do 265, tudo tem música. Entendi. Fênix, Veno, o Veno também tem armazenamento de música. É só o 65 que ele é dividido e o 55 que não tem. E para finalizar, o 965 e o 955, eles têm basicamente a mesma função? É o mesmo software. Mesmo mesmo software. A única coisa que difere é a tela e a duração da bateria. E a caixa dele, que é mais resistente, não tem? Não, a caixa é a mesma. É a mesma? Caixa, durabilidade, o vidro, é tudo igual. Tudo tá? igual? Boa. Então não tem diferença de resistência. Cara, você quebrar um Garmin, puta, você tem que ser artista.
E se você estava usando o Garmin, você quebrou seu Garmin, acho que você se quebrou primeiro. Temos a prova viva Temos aqui. a prova? Eu me quebrei o Garmin, não. Sério, cara. Não gostaria de falar, mas é sério isso, entendeu? Então, assim, existem alguns problema de fabricação raríssimo. Aí é analisado, etc., mas, enfim. Então, assim, aí qual que é a diferença do 265 para o 165? Além da função de triatlon, né? Você tem a parte da música, você tem a parte de potência que tem no 65, e a oximetria, Ah, que é bem legal, sim. oximetria, tá? 965. Aí o 965, aí a humilhação aumenta. Que ele te dá, assim, em tempo real. É. Então você tem uma coisa que é bem legal, por exemplo, a função do mapa. Ah, boa. Aí Vou você mostrar. tem um Google Maps. Deixa eu configurar aqui. Ele vai demorar um pouquinho. Qual é a vantagem de ter essa configuração do Google Maps? Se você tá num lugar que você não conhece, por exemplo, você quer achar bar, restaurante, ou se você quer se localizar. Você pode botar o ponto de onde você tá, onde você quer ir, ele te guia. Sim. Ai, que No maravilhoso isso. 2005 você faz isso também. Só que ele te dá um estilo de bússola. Entendi. Esse mostra um mapa Esse certinho, mostra o assim, como mapa pode do Google igual Maps. o Fênix. Waze. Igual o Waze, igual o Fênix. Matheus, é nóis. Mapinha ali, igual o Waze. Legal. Saiu. Vou botar de novo aqui. Ele te dá, inclusive, a Rua Davi, ele te dá, você consegue ver toda a tua localização. Aí você tem algumas outras configurações. Ele te dá uma outra coisa que é uma espécie de um body battery, mas ele te dá quanto que você consegue durar, que é uma coisa chamada stamina. Olha. Então você tá num pedal. Ele vai te dando mais ou menos quanto de quilometragem ainda você consegue fazer na bike, mediante algoritmos. Então você tem 140k de bike, você está no 120, ele fala, olha, você ainda consegue fazer, ou você não vai conseguir, ou você consegue fazer 160. Aham. Então a gente calcula, mas assim, você vai chegar extenuado, não recomendo, E isso é entendeu? muito trabalho mental, né? Porque às vezes a nossa cabeça fala assim, eu vou morrer, eu já tô quebrado. E aí o relógio fala assim, não, colega, tu tem bateria aí, Tem que deixar para mais. tem caixa pra mais. Até vou falar da pergunta do teu seguidor, que perguntou como é que faria para ver o horário do treino. Ah, não, gente, olha, sim, eu recebi várias perguntas, mas tem uma seguidora que mandou uma mensagem falando, Vinha, eu não sei ver a hora enquanto eu estou treinando. Eu consigo ver meu pace, eu consigo ver minha média do quilômetro, eu consigo ver o quilômetro que eu estou correndo no momento, a distância, a potência, mas eu não consigo ver que horas são. A resposta é simples, muda a página. Muda a página, você tem como Ó, configurar. tá aqui. Matheus, joga aqui para mim, por favor. Treino, mudou a página, horário. 10. Ou você pode também configurar dentro da sua. Aqui, o meu tá fácil, Vinha. Eu vi outro dia isso. Não, aqui, ó, você pode nos campos que você configura, você pode configurar o horário do dia, tá aqui, ó. Boa. Match, Matheus, ajeita aí que eu faço a mão, vai. Fale com a mão. Tá? Então você tem alguns parâmetros de natação meu, tá? Também tem o horário, mas ele tá aqui no meio das duas telas que eu uso para nadar. Então você pode escolher na sua configuração
Você escolhe o. Que você Você põe. Ah, então esse é. do próprio Garmin ou então no Connect. No Eu Connect geralmente também. faço no Garmin, que é mais fácil. É. Você consegue, no 965, você consegue fazer até 6 parâmetros. Né? Aqui, ó. Você vai aqui em atividade, corrida, por exemplo, visor de dados. Aí aqui você configura tudo que você quer na tela do seu Garmin. Ele já aparece o relógio aqui, mas você consegue configurar, como o Sérgio fez, em cada telinha você consegue colocar o horário, para você ver seu ritmo, seu pace e a hora. Pra não perder a hora, pra mulher não reclamar, não tomar bronca, rádio Eu patroa não ficar chata. Eu imagino que era esse a preocupação dessa minha seguidora. Com certeza seria. Bom, vamos encerrar? Acho Não, que tinha mais uma coisa que eu tinha que te falar, que Fale. agora fugiu. Fugiu? Fazer as coisas assim ao vivo é complicado. Quem sabe faz ao vivo. Ou no nosso caso, quem não sabe, né? Bom, eu acho que a gente Sim. já passou bastante informações aqui para vocês. A gente vai fazer um compilado aqui, vamos fazer vários reels, né, com informações. Tem mais uma função legal, Fale. da parte da humilhação, que ele te dá pontuação, né? Ele atribui pontos? Que medo, eu não quero essa função para mim. Então ele te dá pontos para você. Você tá bem, você tá mal, você tá treinado, você não tá. Ele também te dá umas coisas legais, tipo assim, ele te dá qual a tua categoria de atleta, né? Então ele te dá excelente, expert em resistência. Não é só chincalhar, não. Ele dá umas. Morde a só. Boa. Né? Então, assim, você tem toda uma linha que muito completa, são monitores fisiológicos, na verdade, eles não são mais relógios. Essa é a grande diferença da concorrência. Né? Então, quando a concorrência está chegando perto, a Garmin já dá um salto gigantesco, entendeu? E uma coisa que é legal para falar, lembrei que eu ia falar. Você que tem um Garmin e você tá com o seu treino no Garmin Connect e você vai trocar de Garmin, quer pegar um Garmin mais moderno, você não precisa reconfigurar teu Garmin tudo de novo, que é chato. É chato. Na hora que você conectar, emparelhar com o seu relógio, com o seu celular, ele já vai te dar um QR Code que você vai puxar pelo teu celular, o Garmin vai te dar o QR Code, você vai abrir essa imagem no seu celular, vai jogar para o Garmin Connect e você vai transferir a configuração antiga que você tinha do teu antigo Garmin para o seu novo Garmin. Nossa, isso é vida. Então você não vai precisar fazer toda aquela configuração de idade, peso, os campos que você usa, blá. Ele já vai puxar tudo e depois você, pelo Garmin novo, você vai dar uma atualizada, vai fuçar as potências, as configurações, as funções novas que tem. Se tiver dúvida, fala com a gente te dá uma força. Então assim... E eu vou conseguir fazer isso com esse meu. Vai. Ô, boy! Ele caiu. Eu acho que eu me ferrei. Bom, com essa, vamos nos despedir. Com essa, acaba logo antes que eu saia no prejuízo máximo. Obrigada. Essa caixa pode levar. Tá vazia. Obrigada, viu? Aqui é assim, a gente trabalha, a gente ganha relógio de pagamento. Pois é, trabalhamos muito, ganhamos pouco, mas nos divertimos. No meu caso, a gente paga. Gente, obrigada, Sérgio, obrigada por essa entrevista, por esclarecer todas essas dúvidas. No meu quadro, você disse que vinha, e você veio, e mostrou aqui, ainda me deu um reloginho de presente. E o relojão, né? Ai, se eu não viesse, né? E o marido dela que o diga. Acompanha a Vinha, vocês não entenderam o que eu tô falando. Obrigada, você que assistiu o programa até aqui, aproveita, dá seu like e manda esse vídeo que é super importante, tem várias dicas para você que está pensando em comprar o seu Garmin ou que já comprou e quer aprender com funções e configurações e dicas especiais. Manda esse vídeo para o seu amigo, veja, reveja, tem várias dicas aqui importantes para vocês. Obrigada, Sérgio, mais uma vez, por me dar esse espaço. Galera, segue a Vinha, acompanha a 3x, acompanha a Vinha para o lance do Garmin de grátis lá. Isso, ó, spoiler aí para vocês, hein? Inclusive, marca para a Vinha aí que relógio que vocês preferem, o 55 ou 65? Isso é fácil. Eu posso falar?
Posso Não, dar? você não pode. Bom, se você assistiu esse vídeo, você vai saber qual. Deixa o comentário no vídeo, deixa o comentário no vídeo. Isso, bom. Beleza? Então, até a próxima, gente. Beijo, valeu, Nos vemos valeu, na trechinho. próxima. Tchau, tchau.